Fala galera, beleza? Resolvi mais uma questão aí do Enem para vocês, tá? Questão 50 do Enem 2014, prova amarela. Vamos lá. Ela diz bem assim, ó. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração do cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, tá? Conforme mostrado na equação 1. Aí na equação 1 ele traz o carbonato de cálcio reagindo com o dióxido de enxofre, formando sulfito de cálcio e gás carbônico. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. E aí na equação 2 ele traz 2 mols de sulfito de cálcio reagindo com oxigênio, formando 2 mols de sulfato de cálcio. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, o sulfato de cálcio, é utilizado para fins agrícolas. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12, 16, 32 e 40 respectivamente. Considerando o rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de. Bom, então, ele deu essas duas reações e ele quer que a gente encontre aqui a massa de gesso, Gesso, que ele comenta aí, é o sulfato de cálcio. Então, já deixa bem claro, Então a gente vai encontrar a massa do sulfato de cálcio obtida a partir dessas duas reações aí. Veja que ele fala que ele quer a massa do sulfato de cálcio por mol de gás retido. Que gás é esse? Se a gente olhar lá no comecinho do texto, a gente vai ver que ele deixou claro qual é o gás, Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre. Parará. Para evitar a liberação desses óxidos em relação ao gás dióxido de enxofre, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização. Então ele quer que a gente encontre a massa de sulfato de cálcio obtida a partir da quantidade de mol, a partir de 1 mol de dióxido de enxofre, certo? Então a massa desse por mol desse. Logo, a gente já sabe quem é que a gente vai trabalhar aqui nessa questão, Isso é um ponto muito importante em questões de estequiometria, gente. É você saber o que ele deu, a informação que ele deu, e o valor que ele quer que você ache, E a informação que ele quer que você encontre. Então a gente vai trabalhar com esses dois compostos, porque foi o que ele deu e o que ele quer que a gente encontre, certo? Então, a gente já sabe que a gente vai fazer uma relação entre dióxido de enxofre e sulfato de cálcio. Pronto, vamos trabalhar com esse. Só que tem um ponto importante, ele quer a massa desse por mol desse. Como é que a gente pode fazer isso? Porque a gente tem duas equações aí. Então, para que esse composto seja formado, quantos desses são necessários? Vamos seguir. Para que eu forme o sulfato de cálcio, que no caso eu formo 2, eu preciso de 2 sulfitos de cálcio. 2 mols, Aqui na reação de cima eu não tenho 2 mols de sulfito de cálcio. Então essas duas equações não estão ligadas diretamente. Para a gente ligar, o que é que a gente pode fazer? Deixar essas duas quantidades iguais. Sulfito de cálcio tem 2 mols aqui só tem 1. Então eu posso multiplicar essa equação aqui por 2 para que eu tenha as quantidades de mol de sulfito de cálcio, as quantidades iguais. Então, vou multiplicar e a gente vai ter isso. 2 carbonato de cálcio mais 2 dióxido de enxofre, gerando 2 sulfitos de cálcio e 2 gás carbônicos. Tá? Vejam que mesmo fazendo isso, a reação continua balanceada. 2 cálcios, 2 cálcios, 2 carbonos, 2 carbonos, 2 enxofres, 2 enxofres. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10 oxigênios. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10 oxigênios. Então está tudo balanceado aí. Mesma coisa aqui embaixo. Tá? Bom, veja que agora eu tenho as quantidades corretas. Sulfito de cálcio, sulfito de cálcio. O que é que me diz? Me diz que eu posso trabalhar com esse
dióxido de carbono e com o meu sulfato de cálcio diretamente. Já posso fazer a relação entre eles. Então eu tenho que 2 mols de sulfato de dióxido de enxofre geram 2 mols de sulfato de cálcio. Pronto, está aqui. 2 mols de dióxido, 2 mols de sulfato. Vou fazer essa questão por fórmula. Qual fórmula? Fórmula de número de mols. Pronto. Quando a gente trabalha em fórmulas, né, uma possibilidade que você pode fazer com os coeficientes é inverter, né? Então, vou inverter aqui. Então, a gente vai ter 2 aqui e 2 aqui. A gente pode até anular os coeficientes, que é para simplificar tudo, tá? Então, a gente pode anular os coeficientes e simplificar toda a reação. Bom, ele falou que ele quer a massa do sulfato por mol desse. Então, eu vou trabalhar com 1 mol, que é para saber qual é a massa obtida com 1 mol de dióxido de enxofre. Então, eu venho 2 vezes... Qual vai ser o número de mols? 1. Porque ele quer a massa por mol. Aqui no sulfato de cálcio, eu vou trabalhar com a fórmula de massa sobre massa molecular, já que ele quer a massa. Tá? Então, eu tenho que 2 vezes massa, é o que eu vou encontrar. Massa molecular do sulfato de cálcio, ó, 16 vezes 4, 64. 64 mais 40 dá 104. 104 mais 32 dá 136. Certo? E agora vamos fazer as continhas, né? Ó, 2 vezes 1 dá 2, né? Aqui eu posso simplificar por 2, que eu vou ter N. 136 por 2, gente, vai dar 78. 68. Tá? 68 mais 68 dá 136. 68 vezes 2, obviamente, né? Isso aqui vai dar 136. Então, a massa que eu encontrei aqui foi 136 gramas. Outra forma de você fazer é cortando, tá? Então, vocês têm diversas formas aí de fazer essa conta. A massa que eu encontrei foi 136 gramas, mas não é o resultado, porque essa reação ela tem um rendimento de 90%. Nenhuma reação é perfeita, né? Então, na teoria é perfeito, mas a reação acontecendo na realidade, ela tem um rendimento. Então, a gente vai calcular o rendimento, que a gente pode fazer por regra de 3, né? Então, a gente pode dizer, ó, 136 gramas seria uma reação perfeita. A reação que eu obtive aqui, a massa que eu obtive, vai ser em relação a 90%. Né? E aqui a gente pode fazer uma continha bem simples, multiplicar 136 por 9 e dividir por 10, né? Então, ó, 136 por 9, vou até fazer aqui, 136 vezes 9, a gente vai ter 9 vezes 6, 54, 9 vezes 3, 27, com 5, 32, 9 vezes 1 é 9, com 3, 12. Dá 1.224. Dividido por 10, vai dar 122. Então, a gente tem uma massa de 122,4 gramas. Certo, gente? Então, o que a gente encontra aí, 122,4 é mais próximo da letra C, da prova amarela, que é 122. Então, ó, aqui daria, vou botar aqui, letra C, 122, aproximadamente. Certo? Valeu!